Se você já esteve no Parque Nacional de Yellowstone, provavelmente ficou fascinado com suas fontes termais, que projetam água e vapor superaquecidos para o alto. No entanto, algo ainda mais intrigante está escondido debaixo da terra. Estou falando do sistema de encanamento subterrâneo que possibilita essas grandes erupções. Recentemente, pesquisadores conseguiram mapear o sistema hidrotermal do Parque Nacional com a ajuda de um gigantesco ímã voador. Como resultado, os cientistas conseguiram documentar todos esses recursos em detalhes impressionantes. Yellowstone abriga o maior sistema hidrotermal do mundo, com mais de 10.000 características, como geysers, poças de lama, fontes termais e fendas de vapor. Elas são alimentadas por uma rede de caminhos subterrâneos de água, aquecida pelo magma fluindo sob a superfície. Apesar disso, pouco se sabe sobre o funcionamento desse sistema, e as novas mapas criadas podem finalmente trazer mais informações a respeito. O magnetoflutuador usado para a pesquisa, conhecido como SCITAB, foi conectado a um helicóptero e voou sobre Yellowstone várias vezes, escaneando o solo abaixo. Esse ímã é composto por um loop de fio carregado de 82 pés de largura e sua principal tarefa é gerar um forte campo eletromagnético. Como diferentes materiais, como água ou rocha, respondem de maneira diferente a esse campo, os cientistas conseguiram criar alguns mapas subsuperficiais pela primeira vez. A técnica de mapeamento também permitiu que os pesquisadores diferenciassem entre magma e rocha, pois eles possuem propriedades magnéticas um pouco diferentes. Isso deu à equipe a oportunidade de ver como o magma e a água interagem e criam essas impressionantes características geológicas na superfície. As mapas de alta resolução atingiram uma profundidade de cerca de 500 a 2.300 pés, enquanto as mapas de baixa resolução mostraram o que está acontecendo a uma profundidade de até 1,5 km. Acredita-se que o próprio sistema hidrotermal se estenda até cerca de 3 milhas abaixo da superfície. Isso significa que eles mapearam apenas a metade superior do sistema de encanamento de Yellowstone. Além disso, os cientistas conhecem bem a parte inferior do sanduíche de Yellowstone, ou seja, as placas tectônicas e as falhas geológicas, graças aos frequentes terremotos no parque, que fornecem muitas oportunidades para estudar diferentes fenômenos. Em relação às características específicas, como o geyser ou de Faithful ou a fonte Grand Prismatic, os pesquisadores têm muito mais informações agora. Eles também descobriram que essas características hidrotermais individuais na superfície podem estar conectadas a outras, que podem estar a até 6 milhas de distância. Outra descoberta interessante é que, apesar das diferenças de tamanho, forma, cor, volatilidade e composição química das fontes termais e geysers de Yellowstone, a maioria é alimentada por fontes subterrâneas muito semelhantes. Isso significa que as diferenças aparecem mais perto da superfície. E quanto às cores impressionantes das fontes termais? Elas são resultado de organismos microscópicos termofílicos, que prosperam nessas condições extremas de temperatura e acidez. Esses micróbios são responsáveis pelos belos tons de arco-íris das fontes termais em Yellowstone. Cada anel de cor diferente na maioria dos casos representa um anel habitado por diferentes bactérias, e cada espécie está adaptada a uma temperatura ou nível de pH específico, que mede o quão ácido é esse ou aquele ambiente. Por exemplo, considere a fonte Grand Prismatic, sim, a icônica. Suas cores do arco-íris provavelmente indicam a diversidade de micróbios que vivem lá. Começando pelo centro da fonte termal, você pode ver uma bela cor azul esverdeada. É onde a temperatura da água é a mais alta, chegando a 189 graus Fahrenheit, porque essa área fica logo acima da fonte subterrânea de água. A água ali é muito quente, até mesmo para micróbios, e por isso, o que você vê é principalmente água clara. Quanto à razão de sua cor azul, é a mesma razão pela qual o céu é azul. A luz do sol atinge a superfície da água e a luz se espalha, mas a luz azul se espalha mais, refletindo de volta para seus olhos. A próxima camada de cor é amarela, graças a certas cianobactérias. A temperatura nessa camada amarela chega a 165 graus Fahrenheit. Se as condições na fonte termal fossem um pouco diferentes, essas bactérias criariam uma tonalidade verde azulada graças a um pigmento verde chamado clorofila. No entanto, como a luz solar que atinge a fonte é muito intensa, as bactérias começam a produzir outro tipo de pigmento, chamado carotenoides, que funciona como protetor solar para elas. Como esse pigmento é laranja, as bactérias normalmente verdes adquirem uma tonalidade amarelada. E,
Finalmente, temos aquela cor laranja brilhante mais próxima das bordas da fonte prismática. É um pouco mais frio ali, com cerca de 149 graus Fahrenheit. Nessa parte da fonte termal, podem ser encontrados vários tipos de bactérias, que produzem substâncias que dão à fonte essa cor laranja brilhante. E, finalmente, bem nas bordas da fonte, a temperatura é mais fria, cerca de 131 graus, e uma maior variedade de micróbios pode sobreviver lá. A combinação de todos esses micróbios dá às bordas da fonte aquela tonalidade marrom avermelhada. Os cientistas acreditam que as cores das características hidrotermais de Yellowstone podem ter sido influenciadas pela atividade humana. Por exemplo, no passado, a temperatura da piscina Morning Glory costumava ser muito mais alta do que é hoje. Isso fazia com que a cor fosse azul profundo. No entanto, o lixo começou a se acumular na piscina e alguns detritos obstruíram a saída da água. Isso causou uma queda na temperatura, levando ao crescimento microbiano. Como resultado, a bela cor azul dessa piscina se transformou em uma tonalidade laranja-amarela. Além disso, é importante mencionar o supervulcão de Yellowstone. Os supervulcões se formam quando grandes volumes de magma tentam escapar do subsolo profundo. Eventualmente, eles irrompem na superfície da Terra. Às vezes, todo esse magma fica preso, incapaz de romper a crosta do planeta, e grandes reservatórios de magma sob pressão se acumulam a uma profundidade de várias milhas. A pressão continua aumentando porque mais e mais magma está tentando chegar à superfície. Em algum momento, ocorre uma supererupção, e você não quer estar por perto para ver isso. Nos últimos 50 anos, a caldeira de Yellowstone subiu quase 3 pés, mas isso não deve alarmar ninguém. Os especialistas têm certeza de que esse é um comportamento natural para Yellowstone. Períodos de elevação em forma de cúpula são seguidos por um resfriamento da caldeira. Os cientistas acreditam que o supervulcão não apresenta perigo no momento. Para uma erupção acontecer, o magma dentro dele precisa estar pelo menos 50% derretido. No caso de Yellowstone, esse número é de apenas 5 a 15%. Além disso, um estudo recente fez os pesquisadores acreditarem que o ponto quente pode estar em um estado de declínio no momento, apesar de toda a atividade de elevação da cúpula. Existiram pelo menos outras 3 supererupções na história do vulcão de Yellowstone. Elas aconteceram há 2,1 milhões, 1,3 milhão e 640 mil anos, muito antes de haver vídeos. A erupção mais recente foi chamada de erupção de Lava Creek, que formou a caldeira de Yellowstone após expelir 240 milhas cúbicas de poeira de rochas e cinzas vulcânicas. Obrigado, mas prefiro passar longe disso. É isso por hoje. Se você saciou sua curiosidade, dê um like no vídeo e compartilhe com seus amigos. E não esqueça, se gostou desse vídeo, aperta aqui embaixo em se inscrever, ativa o sininho e deixe o seu like. Nos vemos na próxima.